queridos! Aqui é a Mari, estou de volta para mais um vídeo que eu trago uma colega da minha sala, a Jique, que ela foi aprovada no 3º ano do ensino médio, para dividir um pouco aqui da experiência dela com vocês. E, além de dividir a experiência, ela também vai falar sobre alguns assuntos que eu imagino que sempre fica assim, batendo ali na cabeça da pessoa que tá no ensino médio, como que consegue conciliar a vida de encontrar os amigos com o de estudar e fazer atividade física e o nervosismo da hora da prova, tentar controlar tudo isso, algumas dicas também de organização, então eu acho que vai ser muito legal, deixando claro que aqui eu não tenho o intuito de trazer nenhuma fórmula e também não tenho o intuito de o quê? Ficar perpetuando o discurso meritocrático, que é aquele discurso que assim, é só você se esforçar, fazer muito, dedicar bastante que você vai conseguir passar. O empenho e a dedicação são sim muito importantes, mas eles não são as únicas coisas que contam quando você tá tentando prestar o vestibular. Na verdade, envolve muita injustiça e muitos privilégios. Então assim, se você tem acesso a alguns recursos, como uma boa escola, por exemplo, você vai sim ter uma vantagem em relação a uma pessoa que às vezes não tem uma escola tão boa, que tem que trabalhar e todas essas coisas. Tendo isso em mente, eu espero muito que vocês gostem e que vocês consigam aproveitar pelo menos alguma coisa pra encaixar na realidade de vocês. É isso, vamos pro vídeo. Oi gente, meu nome é Giovana, eu sou da turma 53 da FAMEMA e a Mari me chamou pra contar um pouquinho sobre a minha trajetória até eu passar na FAMEMA do 3º ano do ensino médio. Em primeiro lugar, eu acho que é importante ressaltar que assim, eu vou contar o que funcionou pra mim, o que eu fiz, um pouco da minha rotina, só que não quer dizer que tudo isso vai necessariamente funcionar pra vocês. Eu acho essencial que vocês se conheçam e saibam filtrar o que se encaixaria no seu contexto ou não. Sobre a minha escolha de medicina, eu sempre tive em mente que eu queria fazer medicina, só que aí chegou no ensino médio, veio toda aquela pressão, você vai ter que escolher isso pro resto da sua vida, você não pode depois se arrepender, uma pressão imensa, e aí eu comecei a pensar em várias coisas. Então eu fazia grupo de debate, assim, simulações da ONU, e aí eu comecei a pensar, nossa, será que eu não quero fazer diplomacia, relações internacionais? Só que aí eu fui pesquisar um pouco sobre as profissões que eu tava pensando, né, e eu vi que não tinha nada a ver comigo, que realmente o que eu queria era medicina, que tinha muito mais a ver com a minha personalidade, com o que eu sonhava. Então aí eu decidi que eu queria fazer medicina mesmo, lá pro meio do 2º ano, assim, mas eu sempre quis, só foi uma dúvida, assim, no meio do caminho. No ensino médio, eu resolvi que eu ia realmente focar nos estudos, porque eu sempre fui uma aluna muito dedicada e disciplinada. Só que aí eu fui entender como funcionavam os vestibulares, como entrava em faculdade no ensino médio mesmo. Aí eu resolvi deixar minha rotina de estudos mais organizada, e aí ficou uma rotina bem pesada, realmente eu estudava bastante, mas eu sempre tive válvulas de escape, então assim, eu nunca fui aquela pessoa que só estudava, só ficava em casa estudando, sempre arranjava um tempo pra fazer atividade física, então eu fazia academia quase todos os dias, e eu também arranjava tempo pra sair com os amigos, porque era uma coisa que eu valorizava bastante, tipo, me ajudava muito, e passar um tempo com a família, porque eu acho que assim, se você só estuda e não faz mais nada além disso, você vai acabar se prejudicando, pelo menos pra mim foi assim, eu precisava ter válvulas de escape pra eu espairecer, a minha rotina de estudo era dividida em algumas coisinhas que eu fazia. Então, assim, por exemplo, se eu tinha 5 aulas no dia, eu tentava fazer um esquema de aula dada, aula estudada. Então, assim, as aulas que eu tinha no dia, eu tentava estudar em casa de novo depois que eu chegasse. E aí eu fazia isso em fichinhas, ó. Eu trouxe até pra mostrar. Em ficha pautada, assim, umas fichas, assim, bem pequenininhas, porque aí, por ser pequeno o espaço, ele já força você a, tipo, processar o conteúdo na sua cabeça e, tipo, reformular de uma forma mais resumida. Eu organizava minhas fichinhas, assim, em uma caixinha, e aí eu colocava os post-its com cada disciplina que eu tinha. Então eu separava, tipo, os tipos de física, eu tinha 5 físicas, eu colocava as 5 físicas separadas. E aí quando eu chegava em casa, eu pegava o conteúdo que eu tinha, e aí eu resumia, tipo, de uma forma coloridinha, assim, toda organizada, que fosse agradável para eu estudar depois. E outra coisa que eu fazia depois era fazer lição de casa. Então, assim, eu fazia o resuminho de todas as matérias, depois eu pegava os exercícios que o professor tinha indicado, e aí eu fazia também. Aí isso tudo me ajudava a fixar o conteúdo que eu tinha tido no dia. Além disso, eu fazia provas de vestibulares passados. Pegava uma prova antiga e tentava resolver ela inteira. Eu não fazia isso com tanta frequência no 1º e no 2º colegial, eu fui pegar pra fazer mais no 3º colegial. E aí eu resolvia assim, não de uma forma tão banal. Eu tentava ver uma forma que deixasse mais fácil pra mim. O meu método de resolver a FAMEMA era assim, eu abria a prova, já ia direto pra redação. Aí eu já não ficava ansiosa pra ver o tema, sabe? Então assim, eu já lia o tema direto e fazia alguns tópicos, lia a coletânea e fazia alguns tópicos que eu achava que eram importantes, assim, que já vinham na minha cabeça logo que eu tinha lido o tema. Aí eu voltava pra prova, resolvia as questões de múltipla escolha que eu conseguisse, as difíceis eu pulava, eu não perdia tempo resolvendo, deixava pro final.
E aí eu fazia a mesma coisa com as escritas. Aí depois eu voltava pra redação, fazia um rascunho da redação, tipo, com tema, argumentos, tipo, fazia um rascunho. E aí eu voltava pra prova. Eu passava limpo todas as questões que eu já tinha resolvido, né? Passava pro gabarito. E ficava tentando resolver as difíceis, da de múltipla escolha e das escritas. Aí depois que eu tentava resolver, eu deixava as que eu não tinha conseguido ainda e voltava pra redação. Aí dava um tempo pra eu poder pegar uns errinhos que eu podia ter cometido e tal. Aí eu corrigia, passava limpo de caneta já logo pra folha de resposta. Aí, depois que eu já resolvia tudo, eu passava pro gabarito e ficava até o final da prova tentando. Então, tipo, quando acabava o tempo, eu chutava mesmo. Mas eu tentava até o final. E outra coisa que fazia parte da minha rotina de estudos é que, assim, eu fazia aula de redação, né? Minha aula acabava meio-dia e 45 e a minha aula de redação era bem pertinho, então eu pegava uma estação de metrô e já ia correndo, comia alguma coisa no caminho. E me ajudava bastante, porque, assim, eu fazia redações semanais e ela identificava quais eram as minhas fraquezas, o que eu precisava melhorar. E ela também me indicava lugares pra eu ler coisas, programas pra eu assistir, que iam aumentar meu repertório. Eu acho que se você não tem condição de fazer uma aula de redação, o que eu fazia antes de começar a aula de redação, eu comecei a fazer aula de redação na metade do segundo ano. Então, antes disso, eu tinha alguns professores que eu tinha mais afinidade, professores de português, que eu pedia dicas, eu pedia pra corrigirem minhas redações, então tinha plantão de dúvidas na minha escola, então às vezes eu levava muitas redações semanalmente pro plantão e o plantão me ajudava, me explicava como eu podia melhorar. Então, não necessariamente você precisa fazer uma aula de redação para você treinar a sua redação, entendeu? Você pode escolher algum professor e pedir para ele ir corrigindo a sua redação e te ajudando. Agora, eu vou falar um pouco sobre as minhas dificuldades. Eu tive duas principais dificuldades. A primeira delas foi como controlar minhas emoções, porque eu realmente era bem ansiosa. E a segunda foi, assim, como eu poder conciliar lazer, assim, sair com os amigos com o estudo. Para controlar minha ansiedade, eu usava muito técnicas de respiração da meditação. Então, assim, minha mãe fazia yoga e minha mãe acabou me arrastando pro yoga naquela época. Então, assim, ela me ensinou várias técnicas de respiração no yoga. E aí eu fui aprendendo como me acalmar nos momentos que eu ficava muito ansiosa, tanto durante as provas, quanto em momentos tipo de estudo, assim, porque eu pensava, poxa, a medicina é muito difícil, sabe? Eu ficava bem ansiosa. Aí durante a prova, tipo, pra me acalmar, eu chegava uns 30 minutos antes, aí eu sentava na sala e ficava, tipo, usando técnica de respiração pra eu me acalmar, porque às vezes, assim, você sabe o conteúdo, só que na hora da prova você se deixa levar pelo nervosismo, pela ansiedade. Então, tipo, pra mim foi essencial, tipo, arranjar um método pra eu me acalmar durante a prova, sabe? Pra eu colocar minha cabeça no lugar e não deixar as minhas emoções fazerem eu esquecer as coisas, sabe? E agora falando sobre como conciliar lazer com estudo. Eu sempre gostei muito de sair com os amigos, de espairecer, então eu tive que organizar bastante essa parte, porque assim, não dava pra eu sair todos os dias, tipo, sexta, sábado e domingo, porque eu tinha que também estudar, né? Então eu pegava um dia da semana, por exemplo, sábado, e reservava pra sair com os amigos. Então assim, eu combinava de sair, ia pra alguma festinha, pra eu espairecer, porque eu acho que é muito importante você ter uma rede de apoio, você ter amigos, você ter lugares que você vai pra você, tipo, relaxar, pessoas que te façam bem. Então, pra mim, isso era essencial e eu sempre reservava um tempinho pra isso. Agora, falando sobre quando eu passei na FAMEMA. A FAMEMA não era a minha primeira opção de todas, mas eu tinha certeza que eu queria fazer uma faculdade pública no estado de São Paulo. Então, quando eu passei na FAMEMA, eu não tive dúvida sobre ir pra FAMEMA, já fiz a inscrição. E porque eu sabia o quanto era difícil passar em uma faculdade pública, ainda mais no estado de São Paulo. Eu passei em outras duas federais, que foi Pelotas e Pernambuco, só que eu queria ficar em São Paulo, então eu optei pela FAMEMA. Foi a melhor escolha que eu já fiz, é uma faculdade maravilhosa, tipo, método... metodologia ativa, é PBL, e não é uma faculdade muito grande, então a gente acaba que a gente conhece todo mundo da faculdade. Marília é uma cidade maravilhosa, eu tô adorando morar em Marília, então eu acho que foi a melhor faculdade que eu poderia ter passado. Agora falando um pouquinho sobre o pós-prova, uma coisa que eu tenho pra falar é que assim, cada prova é uma prova, então assim, não se deixem desanimar por um resultado ruim. Por exemplo, na época que eu prestei, eu não passei pra segunda fase da USP e nem da Unicamp, e isso me deixou bem desanimada, tanto que quando saiu a FAMEMA eu nem tava tão esperançosa assim, que eu ia passar. Então assim, deem o seu máximo em todas as provas, independente dos resultados anteriores, porque o resultado na prova depende de tantas variáveis, tipo assim, às vezes você não tava bem no dia, então às vezes caíram coisas que você não sabia tanto, não tem como você saber todo o conteúdo, então você tem sim que contar com a sorte do dia da prova, não se deixem abalar por resultados negativos, vão com tudo em todas as provas, que um resultado de uma prova não interfere no da outra. Eu sei que não é uma jornada fácil passar em medicina, mas eu desejo pra vocês muito foco, muita determinação e que vocês consigam manter a calma durante a prova pra mostrar tudo o que vocês sabem. E saibam que no final todo o esforço vai valer a pena, tá bom? Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou querem perguntar alguma coisa, conversar com a Gi, pode chamar ela aí no Instagram. Ela se colocou à disposição de responder vocês, então assim, não tenham vergonha. É isso.
Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!